Capítulo 1. O professor Robert Langdon olhou para o cachorro de 12 metros sentado na praça. O pelo do animal era um tapete vivo de grama e flores perfumadas. Estou tentando amar você, pensou. De verdade. Refletiu um pouco mais sobre a criatura e depois continuou andando por uma passarela suspensa, descendo por uma ampla escadaria cujos degraus de tamanhos diferentes se destinavam a arrancar o visitante de seu ritmo e das passadas usuais. Missão cumprida, decidiu, quase tropeçando 2 vezes nos degraus irregulares. Na base da escada parou bruscamente, olhando um objeto enorme. Agora vi tudo. Uma altíssima viúva negra se erguia à frente dele, com as finas patas de ferro sustentando o corpo volumoso a pelo menos 9 metros de altura. Da barriga da aranha pendia um saco de ovos feito de tela de arame, cheio de globos de vidro. O nome dela é Mamãe, disse uma voz. Langdon baixou o olhar e viu um homem magro parado embaixo da aranha. Ele usava um casaco indiano de brocado preto e tinha um bigode enrolado para cima, quase cômico, estilo Salvador Dalí. Meu nome é Fernando, continuou ele, e estou aqui para lhe dar as boas-vindas ao museu. O homem olhou para uma fileira de crachás na mesa à frente. Poderia me dizer seu nome, por favor? Certamente. Robert Langdon. Os olhos de Fernando se ergueram de novo, bruscamente. Ah, sinto muito. Não o reconheci, senhor. Eu mesmo mal me reconheço, pensou Langdon, avançando rigidamente com sua gravata borboleta branca, a casaca preta e o colete branco. Estou parecendo um almofadinha. A casaca clássica de Langdon tinha quase 30 anos, preservada desde os dias do Ivy Club em Princeton. Mas, graças à fiel rotina de natação diária, a roupa ainda servia bastante bem. Na pressa para fazer as malas, tinha pegado a sacola errada no armário, deixando para trás o smoking usual. O convite recomendava traje a rigor, preto e branco, disse Langdon. Imagino que a casaca seja apropriada, não? Casacas são clássicas. O senhor está muito vistoso. O homem se aproximou rapidamente e prendeu um crachá na lapela de Langdon. É uma honra conhecê-lo. Sem dúvida já nos visitou antes, não é? Langdon olhou através das patas da aranha para o prédio reluzente diante deles. Na verdade, fico sem graça em dizer, mas nunca estive aqui. Não. O homem fingiu desmaiar. O senhor não é fã de arte moderna. Langdon sempre havia gostado do desafio da arte moderna, principalmente de explorar o motivo para determinadas peças serem saudadas como obras-primas. As pinturas de tinta espirrada de Jackson Pollock, as latas de sopa Campbell de Andy Warhol, os retângulos de cor de Mark Rothko. Mesmo assim ficava muito mais confortável discutindo o simbolismo religioso de Hieronymus Bosch ou as pinceladas de Francisco de Goya. Sou mais classicista, respondeu. Costumo me sair melhor com Da Vinci do que com de Kooning. Mas Da Vinci e de Kooning são tão semelhantes. Langdon sorriu, paciente. Então, sem dúvida, preciso aprender um pouco sobre de Kooning. Bom, então veio ao lugar certo. O homem ergueu o braço na direção do edifício enorme. Neste museu o senhor vai encontrar uma das melhores coleções de arte moderna da Terra. Espero que goste. É o que pretendo, respondeu Langdon. Só gostaria de saber por que estou aqui. O senhor e todo mundo. O homem sorriu alegremente, balançando a cabeça. O seu anfitrião foi muito sigiloso quanto ao objetivo do evento desta noite. Nem mesmo os funcionários do museu sabem o que vai acontecer. O mistério é parte da diversão, os boatos correm à solta. Há várias centenas de convidados lá dentro, na maioria rostos famosos, e ninguém tem nenhuma ideia do que está na programação desta noite. Agora Langdon riu. Muito poucos anfitriões teriam a bravata de enviar convites de última hora dizendo essencialmente, sábado à noite. Esteja lá. Confie em mim. E um número ainda menor seria capaz de convencer centenas de pessoas importantes a largar tudo e viajar para o norte da Espanha para comparecer ao evento. Langdon saiu debaixo da aranha e continuou pelo caminho, olhando um enorme estandarte vermelho que se enfunava no alto. Uma noite com Edmund Kirsch sem dúvida. Edmund nunca sofreu de falta de confiança, pensou, achando divertido. Cerca de 20 anos antes, Ed Kirsch tinha sido um dos primeiros alunos de Langdon na Universidade de Harvard, um gênio da informática com cabelos de esfregão, cujo interesse por códigos o levou a fazer um curso com Langdon no primeiro ano. Códigos, cifras e a linguagem dos símbolos. A sofisticação do intelecto de Kirsch impressionou profundamente o professor, e ainda que o jovem tivesse abandonado o poeirento mundo da semiótica em troca da promessa luminosa dos computadores, ele e Langdon haviam desenvolvido um elo entre aluno e professor que os manteve em contato durante as 2 últimas décadas, desde a formatura de Kirsch. Agora o aluno suplantou o professor, pensou Langdon. Em vários anos-luz. Hoje em dia Edmund Kirsch era um pensador independente, de fama mundial, cientista de computadores, futurólogo, inventor e empreendedor bilionário. Aos 40 anos, era pai de uma variedade espantosa de tecnologias avançadas que representavam saltos importantes em campos diversos como robótica, ciência do cérebro, inteligência artificial e nanotecnologia. E as previsões acuradas sobre futuros progressos científicos haviam criado uma aura mística ao seu redor. Langdon suspeitava que a incrível capacidade de prognósticos de Edmund resultava de seu conhecimento espantosamente amplo do mundo. Desde que podia recordar, o sujeito havia sido um bibliófilo insaciável, lia tudo o que estivesse ao seu alcance.
A paixão pelos livros e sua capacidade de absorver os conteúdos ultrapassavam tudo o que Langdon jamais havia testemunhado. Nos últimos anos, Kears vivia principalmente na Espanha, e atribuía essa escolha a um contínuo caso amoroso com o charme de mundo antigo do país, com a arquitetura de vanguarda, os bares e o clima perfeito. Uma vez por ano, quando Kears voltava a Cambridge para falar no Media Lab do MIT, Langdon fazia uma refeição com ele num dos novos lugares da moda, do qual nunca tinha ouvido falar. As conversas nunca eram sobre tecnologia. Kears só queria falar com Langdon sobre arte. Você é minha conexão com a cultura, Robert, Kears costumava brincar. Você é meu bacharel particular, um sujeito que só se casou com as artes. A cutucada brincalhona no estado civil de Langdon era particularmente irônica vinda de um colega solteirão que denunciava a monogamia como uma afronta à evolução e fora fotografado com uma enorme variedade de supermodelos no decorrer dos anos. Considerando a reputação de Kears como inovador na ciência da computação, seria fácil imaginá-lo como um geek com a camisa abotoada até o colarinho. Mas em vez disso, ele havia se tornado um moderno ícone pop que circulava entre celebridades, vestia-se nos estilos mais atuais, ouvia música underground desconhecida e colecionava uma infinidade de caríssimas obras de arte impressionistas e modernas. Kears costumava mandar e-mails para Langdon, pedindo conselhos sobre novas obras que estava avaliando para sua coleção, e depois fazia exatamente o oposto do aconselhado. Cerca de um ano antes ele tinha surpreendido Langdon perguntando não sobre arte, mas sobre Deus, um assunto estranho para quem se proclamava ateu. Diante de um prato de costeletas no Tiger Mama de Boston, fez indagações detalhadas sobre as crenças básicas de várias religiões mundiais, em particular sobre as diferentes histórias da criação. Langdon lhe deu uma visão geral sólida sobre as crenças atuais, desde a narrativa do Gênesis compartilhada pelo judaísmo, o cristianismo e o islamismo até a história hindu de Brahma, o conto babilônico de Marduk e outras. Estou curioso, disse Langdon enquanto saíam do restaurante. Por que um futurólogo se interessa tanto pelo passado? Quer dizer que nosso famoso ateu finalmente encontrou Deus? Edmond riu alto. Pode sonhar. Só estou avaliando minha concorrência, Robert. Langdon sorriu. Típico. Bom, ciência e religião não competem, são duas linguagens diferentes tentando contar a mesma história. Neste mundo há espaço para as duas. Depois desse encontro, Edmond ficou sem fazer contato por quase um ano. Então, do nada, 3 dias antes, Langdon recebeu um envelope da FedEx com uma passagem de avião, uma reserva de hotel e um bilhete escrito à mão insistindo que ele fosse ao evento dessa noite. Dizia, Robert, seria importantíssimo para mim que você, especialmente, pudesse comparecer. Suas ideias durante nossa última conversa ajudaram a tornar essa noite possível. Langdon ficou pasmo. Nada naquela conversa parecia nem de longe relevante para um evento apresentado por um futurólogo. O envelope continha ainda uma imagem em preto e branco de 2 pessoas frente a frente. Kears tinha escrito um pequeno poema para Langdon. Robert, quando estivermos cara a cara, revelarei o vazio que nos separa. Edmund. Langdon sorriu ao ver a imagem, uma inteligente alusão a um episódio em que estivera envolvido anos antes. A silhueta de um cálice, ou graal, revelada no espaço vazio entre os 2 rostos. Agora Langdon estava diante desse museu, ansioso para saber o que seu ex-aluno iria anunciar. Uma brisa suave agitava as abas da casaca enquanto ele andava pelo caminho de cimento à margem do sinuoso rio Nervion, que já fora a principal artéria de uma próspera cidade industrial. O ar tinha um vago cheiro de cobre. Enquanto virava uma esquina, Langdon finalmente se permitiu olhar o museu enorme e reluzente. Era impossível captar toda a estrutura de uma vez. Por isso seu olhar ia e voltava por toda a extensão daquelas formas bizarras, alongadas. Este edifício não viola simplesmente as regras, pensou. Ele as ignora por completo. É um local perfeito para Edmond. O Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, parecia algo saído de uma alucinação alienígena, uma colagem rodopiante de formas metálicas retorcidas que pareciam ter sido encostadas umas nas outras de modo quase aleatório. Estendendo-se até a distância, a massa caótica era coberta por mais de 30.000 placas de titânio que brilhavam como escamas de peixe e davam à estrutura uma sensação ao mesmo tempo orgânica e extraterrestre, como se um leviatã futurista tivesse se arrastado da água para tomar sol à margem do rio. Quando o edifício foi inaugurado em 1997, a revista The New Yorker saudou seu arquiteto, Frank Gehry, como tendo desenhado um fantástico navio de sonho, de formas onduladas, sob uma capa de titânio, e outros críticos alardearam, o edifício mais incrível do nosso tempo, brilho mercurial, espantoso feito arquitetônico. Desde a inauguração do museu, dezenas de outros edifícios desconstrutivistas tinham sido erguidos. O Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o BMW World em Munique e até a nova biblioteca da Universidade de Langdon. Cada um desses tinha projeto e construção que fugiam radicalmente das convenções. No entanto, Langdon duvidava que algum deles pudesse competir com o Guggenheim de Bilbao por sua pura capacidade de chocar. Enquanto Langdon se aproximava, a fachada coberta de placas parecia se alterar a cada passo, oferecendo uma nova personalidade de cada ângulo. Agora a ilusão mais dramática do prédio ficava visível. Incrivelmente, a partir dessa perspectiva, a estrutura colossal parecia literalmente flutuar acima da água, à deriva num vasto lago de horizonte infinito cujas ondas fracas batiam contra as paredes externas do museu. Langdon parou um momento para se maravilhar com esse efeito e depois começou a atravessar o lago pela ponte minimalista que fazia um arco sobre a água. Estava na metade do percurso quando um sibilo alto o espantou. O som emanava debaixo dos seus pés.
Parou justo quando uma nuvem em redemoinho começou a sair debaixo da passarela. O denso véu de névoa subiu ao redor e se espalhou pelo lago, rolando na direção do museu e engolfando a base de toda a estrutura. A escultura de Neboa, pensou. Tinha lido sobre essa obra da artista japonesa Fujiko Nakaya. A escultura era revolucionária por ser construída com o ar visível, uma parede de neblina que se materializava e se dissipava com o passar do tempo, e como as brisas e as condições atmosféricas jamais eram idênticas de um dia para o outro, a obra era diferente a cada vez que aparecia. A ponte parou de sibilar e Langdon viu a parede de névoa se acomodar em silêncio sobre o lago, fazendo redemoinhos e se arrastando como se tivesse vontade própria. O efeito era ao mesmo tempo etéreo e desorientador. Todo o museu parecia pairar sobre a água, repousando sem peso numa nuvem, um navio fantasma perdido no mar. Justo quando Langdon ia andar de novo, a superfície plácida da água foi despedaçada por uma série de pequenas erupções. De repente 5 colunas de fogo dispararam para o alto, saindo do lago, trovejando como foguetes que rasgavam o ar enevoado e lançavam brilhantes jorros de luz nas placas de titânio do museu. O gosto arquitetônico de Langdon tendia mais para o estilo clássico de museus como o Louvre ou o Prado. Mas, olhando a névoa e as chamas pairarem sobre o lago, não conseguia pensar num local mais perfeito do que esse museu ultramoderno para um evento programado por um homem que amava a arte e a inovação e que vislumbrava o futuro com tanta clareza. Agora, atravessando a névoa, seguiu até a entrada do museu, um agourento buraco negro na estrutura reptiliana. À medida que se aproximava, teve a sensação inquietante de entrar na boca de um dragão. Capítulo 2. O almirante Luiz Ávila estava sentado num banco de um bar deserto em uma cidade que ele não conhecia. Estava exausto da viagem, tendo acabado de chegar de avião depois de um trabalho que o fizera viajar muitos milhares de quilômetros em 12 horas. Tomou um gole de sua segunda água tônica e olhou a colorida coleção de garrafas atrás do balcão. Qualquer homem pode permanecer sóbrio num deserto, pensou, mas só os fiéis podem se sentar num oásis e se recusar a abrir os lábios. Fazia quase um ano que Ávila não abria os lábios para o diabo. Enquanto olhava seu reflexo no bar espelhado, permitiu-se um raro instante de contentamento com a imagem que o espiava de volta. Ávila era um daqueles felizardos homens mediterrâneos para quem a idade mais parecia uma vantagem do que uma desvantagem. Com o passar dos anos, sua barba curta, preta e espetada havia se suavizado em distintos fios grisalhos, os olhos escuros e ferozes tinham relaxado até adquirir um ar de confiança tranquila, e a pele morena bronzeada agora contava com rugas finas, criando a aura de um homem que passava a vida franzindo os olhos no mar. Mesmo com 63 anos, seu corpo era magro e rijo, um físico impressionante incrementado pela vestimenta de corte perfeito. No momento Ávila usava seu uniforme branco de gala, uma libré de aparência régia consistindo num paletó branco trespassado, platinas pretas, uma variedade imponente de medalhas de serviço, camisa branca engomada, de colarinho em pé e calça branca com acabamento em seda. A Armada Espanhola pode ter deixado de ser a marinha mais poderosa do mundo, mas ainda sabemos vestir um oficial. Fazia anos que o almirante não usava esse uniforme, mas era uma noite especial e, mais cedo, enquanto andava pelas ruas dessa cidade desconhecida, tinha desfrutado do olhar favorável das mulheres e do vasto espaço deixado pelos homens. Todo mundo respeita os que vivem segundo um código. Outra tônica? Perguntou a garçonete que tinha uns 30 e poucos anos, corpo bonito e sorriso brincalhão. Ávila balançou a cabeça. Não, gracias. O bar estava totalmente vazio e Ávila podia sentir o olhar da garçonete admirando-o. Era bom ser visto de novo. Voltei do abismo. O acontecimento horrível que tinha praticamente destruído sua vida espreitaria para sempre nos recessos da mente, um único instante ensurdecedor em que a terra se abriu e o engoliu inteiro. Catedral de Sevilla. Manhã de Páscoa. O sol da Andaluzia atravessava os vitrais, esparramando caleidoscópios de cor em explosões radiantes pelo interior de pedra da catedral. O órgão de tubos trovejava numa alegre celebração enquanto milhares de fiéis comemoravam o milagre da ressurreição. Ávila se ajoelhou no genuflexório da comunhão com o peito inflado de gratidão. Depois de toda uma vida de serviço no mar, fora abençoado com o maior dos presentes de Deus, uma família. Com um sorriso largo, virou-se e olhou por cima do ombro para a jovem esposa, Maria, ainda sentada num banco, grávida de vários meses e sem condições de fazer a longa caminhada pelo corredor. Ao lado dela, o filho de 3 anos, Pepe, acenava empolgado para o pai. Ávila piscou para o menino e Maria sorriu para o marido. Obrigado, Deus, pensou Ávila, virando-se para aceitar o cálice. Um instante depois, uma explosão ensurdecedora rasgou a catedral imaculada. Num clarão de luz todo o seu mundo irrompeu em fogo. A onda de choque o empurrou violentamente contra o genuflexório, o corpo esmagado pelo jorro escaldante de entulho e pedaços de corpos humanos. Quando Ávila recuperou a consciência, estava incapaz de respirar na fumaça densa, e por um momento não fazia ideia de onde se encontrava nem do que havia acontecido. Então, acima do zumbido nos tímpanos, escutou os gritos de angústia. Levantou-se desajeitado, percebendo com horror onde estava. Disse a si mesmo que tudo aquilo era um sonho terrível. Cambaleou para trás, pela catedral cheia de fumaça, passando por vítimas gemendo e mutiladas, tropeçando em desespero até a área aproximada onde apenas alguns minutos atrás sua mulher e seu filho estavam sorrindo. Não havia nada ali. Nem bancos. Nem pessoas. Só entulhos ensanguentados no chão de pedra queimado. A lembrança medonha foi misericordiosamente despedaçada pela porta do bar tilintando.
Ávila pegou sua tônica e tomou um gole rápido, sacudindo as trevas como fora obrigado a fazer tantas vezes antes. A porta do bar se escancarou e Ávila se virou, vendo dois homens corpulentos entrarem. Estavam cantando uma desafinada canção de briga irlandesa e usando camisas de futebol verdes que mal cobriam suas barrigas. Pelo jeito o jogo dessa tarde fora vencido pelo time irlandês visitante. Vou aceitar isso como minha dica para ir embora, pensou Ávila, levantando-se. Pediu a conta, mas a garçonete piscou e o mandou embora com um aceno. Ávila agradeceu e se virou para sair. ¡Qué diabo! Gritou um dos recém-chegados, olhando o uniforme imponente de Ávila. É o rei da Espanha. Os dois explodiram numa gargalhada, cambaleando na direção dele. Ávila tentou se desviar dos dois e sair, mas o sujeito maior agarrou seu braço com força e o puxou de volta para um banco do bar. Espera aí, Alteza. A gente veio de longe. Vamos tomar uma serva com o rei. Ávila olhou a mão suja do sujeito segurando a manga recém-passada de seu paletó. Solte, disse baixinho. Preciso ir embora. Não, você precisa ficar para uma cerveja, amigo. O sujeito apertou com mais força enquanto o colega começava a cutucar as medalhas no peito de Ávila com um dedo sujo. Parece que você é um tremendo herói, vovô. Ele puxou um dos emblemas mais valiosos. Uma clava medieval. Então você é um cavaleiro com armadura reluzente. E deu uma gargalhada. Tolerância. Lembro Ávila. Tinha encontrado incontáveis homens assim, simplórios, infelizes, que jamais representavam nada, homens que abusavam cegamente das liberdades que outros tinham lutado para lhes dar. Na verdade, respondeu com gentileza, a clava é o símbolo da unidade de Operações Especiais da Armada Espanhola. Operações especiais? O sujeito fingiu um tremor de medo. ¡Qué impresionante! E esse símbolo? Ele apontou para a mão direita de Ávila. Ávila olhou para a palma da mão. No centro da carne macia havia uma tatuagem preta, um símbolo que datava do século XIV. Esta marca serve para me proteger, pensou Ávila, olhando o emblema. Se bem que não vou precisar dela. Deixa para lá, disse o valentão, finalmente soltando o braço de Ávila e voltando a atenção para a garçonete. Você é bonitinha. É 100% espanhola? Sou, respondeu ela, gentil. Não tem nada irlandês em você? Não. Gostaria de um pouco. O sujeito se convulsionou num riso histérico e deu um soco no balcão. Deixe-a em paz, ordenou Ávila. O sujeito girou, olhando-o irritado. O segundo torcedor cutucou o peito de Ávila com força. Está tentando mandar na gente? Ávila respirou fundo, sentindo-se cansado depois da longa viagem desse dia, e indicou o balcão. Senhores, por favor sentem-se. Vou lhes pagar uma cerveja. Que bom que ele vai ficar, pensou a garçonete. Ainda que pudesse cuidar de si mesma, observar a calma com que o oficial tratava aqueles dois grosseirões a deixou com os joelhos meio bambos e esperançosa de que ele pudesse ficar até a hora do fechamento. O oficial pediu 2 cervejas e mais uma água tônica, voltando ao banco que tinha ocupado. Os 2 torcedores encrenqueiros se sentaram nos bancos ao lado dele. A água tônica provocou um. Achei que a gente ia beber junto. Ávila deu um sorriso cansado para a garçonete e terminou sua água tônica. Infelizmente tenho um compromisso, disse. Mas aproveitem a cerveja. Enquanto Ávila se levantava, os dois, como se tivessem ensaiado, bateram com as mãos rudes nos ombros dele e o empurraram de volta para o banco. Uma fagulha de raiva relampejou nos olhos do oficial e desapareceu em seguida. Vovô, acho que você não quer deixar a gente sozinho com sua amiguinha aqui. O valentão olhou para ela e fez uma coisa nojenta com a língua. O oficial ficou sentado por um longo instante, depois enfiou a mão no paletó. Os dois o agarraram. O que está fazendo? Muito lentamente, o oficial pegou um celular e disse alguma coisa em espanhol para os homens. Eles o encararam sem compreender e ele voltou a falar em inglês. Desculpem, só preciso ligar para minha mulher e dizer que vou me atrasar. Parece que vou ficar um tempo aqui. Agora você está falando nossa língua, meu chapa, disse o maior dos dois, engolindo a cerveja e batendo o copo no balcão. Outra. Enquanto enchia de novo os copos, a garçonete viu pelo espelho o oficial digitar algumas teclas e levar o telefone ao ouvido. A ligação foi completada e ele falou rapidamente em espanhol. Llamo desde el bar Mal y Malone. O oficial leu o nome e o endereço do bar no descanso de copo à sua frente. Calle particular de Estraunza, 8. Esperou um instante e continuou. Necessitamos ajuda imediatamente. Hay 2 hombres heridos. E desligou. 2 hombres heridos? A pulsação da garçonete acelerou. 2 homens feridos. Antes que ela pudesse processar o significado daquilo, houve um borrão branco e o oficial girou à direita, mandando um cotovelo para cima contra o nariz do maior. Com um estalo nauseabundo, o rosto do sujeito irrompeu em vermelho e ele caiu para trás. Antes que o segundo pudesse reagir, o oficial girou de novo, desta vez para a esquerda, com o outro cotovelo acertando com força a traqueia do irlandês e jogando-o para fora do banco. A garçonete ficou olhando em choque os 2 homens no chão, um gritando em agonia, o outro ofegando e segurando o pescoço. O oficial se levantou devagar. Com uma calma assustadora, tirou a carteira e pôs uma nota de 100 euros no balcão. Desculpe, disse a ela em espanhol. A polícia vai chegar daqui a pouco para ajudar. Em seguida se virou e saiu.
Do lado de fora, o almirante Ávila inalou o ar da noite e foi andando pela alameda de Mazarredo em direção ao rio. Sirenes da polícia se aproximaram e ele mergulhou nas sombras para deixar que as autoridades passassem. Havia um trabalho sério a ser feito e Ávila não podia se dar ao luxo de ter mais complicações. O regente delineou a missão desta noite com clareza. Para Ávila, havia uma serenidade simples em receber ordens do regente. Nenhuma decisão, nenhuma culpa, apenas ação. Depois de uma carreira dando ordens, era um alívio entregar o leme e deixar que outros guiassem o navio. Nesta guerra sou um soldado raso. Vários dias antes o regente havia contado a ele um segredo tão perturbador que Ávila não tivera escolha senão oferecer-se por inteiro à causa. A brutalidade da missão da noite anterior ainda o assombrava, no entanto ele sabia que seus atos seriam perdoados. A retidão existe de muitas formas. E mais morte virá antes que esta noite acabe. Enquanto emergia numa praça ampla junto à margem do rio, Ávila levantou os olhos para a estrutura enorme à frente. Era uma confusão ondulante de formas perversas cobertas por placas de metal, como se 2000 anos de progresso arquitetônico tivessem sido jogados pela janela em troca do caos absoluto. Alguns chamam isso de museu. O chamou de monstruosidade. Focalizando os pensamentos, atravessou a praça, serpenteando em meio a uma série de esculturas bizarras do lado de fora do Museu Guggenheim de Bilbao. Enquanto se aproximava do edifício, viu dezenas de convidados se misturando, vestidos com seus melhores trajes a rigor. As massas sem Deus se congregaram. Mas esta noite não será como nenhum deles imagina. Ajeitou o cap de almirante e alisou o paletó, fortificando-se mentalmente para a tarefa. Aquela noite fazia parte de uma missão muito maior, uma cruzada pela honradez. Enquanto atravessava o pátio em direção à entrada do museu, tocou gentilmente no rosário dentro do bolso. Capítulo 3. O átrio do museu parecia uma catedral futurista. Quando Langdon entrou, seu olhar se voltou imediatamente para cima, escalando por um conjunto de colunas brancas e colossais ao longo de uma altíssima cortina de vidro que subia por 60 metros até um teto em abóbada, onde refletores halógenos lançavam uma luz branca e pura. Suspensa no ar, uma teia de passarelas e sacadas atravessava os céus, salpicada com visitantes vestidos de preto e branco que entravam e saíam das galerias superiores e paravam junto às janelas altas, admirando o lago lá embaixo. Ali perto um elevador de vidro descia suavemente pela parede, voltando à terra para recolher mais visitantes. Era diferente de todos os museus que Langdon tinha visto. Até a acústica parecia estranha. Em vez do tradicional silêncio reverente, criado pelos acabamentos que abafavam os sons, aquele lugar era vivo, com ecos murmurantes de vozes filtradas pela pedra e o vidro. Para Langdon, a única sensação familiar era o gosto estéril no fundo da língua. O ar dos museus era o mesmo em todo o mundo, filtrado meticulosamente para retirar todas as partículas e oxidantes, depois umidificado com água ionizada até 45%. Passou por uma série de pontos de segurança surpreendentemente rígidos, notando uma boa quantidade de guardas armados, e finalmente se viu diante de outra mesa de recepção. Uma jovem estava distribuindo fones de ouvido. Audio Gear? Langdon Soryu. Não, obrigado. Mas, enquanto ele se aproximava da mesa, a mulher o fez parar, passando a falar no inglês perfeito. Sinto muito, senhor, mas nosso anfitrião, o senhor Edmond Kirsch, pediu que todos usassem fones. Faz parte da experiência da noite. Claro. Langdon estendeu a mão para pegar um fone, mas ela fez que não. Depois de verificar seu crachá, procurou o nome dele na lista de convidados e entregou um fone cujo número estava indicado ao lado do seu nome. As visitas desta noite são preparadas uma a uma para cada convidado. Verdade. Langdon olhou ao redor. Há centenas de convidados. Olhou o fone, que não passava de uma fina alça de metal com almofadas minúsculas nas extremidades. Talvez vendo sua expressão perplexa, a moça deu a volta na mesa para ajudar. Estes são bastante novos, disse ela, ajudando-o a colocar o aparelho. Os transdutores não vão dentro dos ouvidos, e sim apoiam-se no rosto. Ela pôs a alça por trás da cabeça dele e posicionou as almofadas de modo a apertarem gentilmente logo acima do malar e abaixo da têmpora. Mas como? Tecnologia de condutividade pelos ossos. Os transdutores mandam o som para os ossos do maxilar, permitindo que ele chegue diretamente à cóclea, a parte anterior do labirinto, no ouvido interno. Eu experimentei antes e achei incrível. É como ter uma voz dentro da cabeça. E mais, deixa as orelhas livres para as conversas externas. Muito inteligente. A tecnologia foi inventada pelo Sr. Kirsch há mais de uma década. Agora muitas marcas de fones de ouvido comuns já a estão usando. Espero que Ludwig van Beethoven ganhe a parte dele nos lucros, pensou Langdon, quase certo de que o inventor da tecnologia de condutividade sonora pelos ossos era o compositor do século XVIII que, ao ficar surdo, descobriu que podia fixar uma haste de metal ao piano e mordê-la enquanto tocava, o que lhe permitia ouvir perfeitamente através das vibrações no osso do maxilar. Esperamos que goste da experiência, disse a mulher. O senhor tem cerca de 1 hora para explorar o museu antes da apresentação. Seu guia de áudio vai alertá-lo quando for hora de subir para o auditório. Obrigado. Eu preciso apertar alguma coisa para... Não, o aparelho se ativa sozinho. Sua visita guiada vai começar assim que o senhor se mover. Ah, sim, claro, disse Langdon com um sorriso. E foi andando pelo átrio em direção a vários outros convidados, todos esperando os elevadores e usando fones semelhantes.
Só estava na metade do átrio quando uma voz masculina soou em sua cabeça. Boa noite e bem-vindo ao Guggenheim de Bilbao. Langdon sabia que eram os fones, mas ainda assim parou e olhou para trás. O efeito era espantoso, exatamente como a moça havia descrito. Era como ter alguém dentro da cabeça. Sinceras boas-vindas, professor Langdon. A voz era amigável e leve, com um animado sotaque britânico. Meu nome é Winston, e é uma honra ser seu guia esta noite. Quem foi que gravou isso? Hugh Grant? Esta noite, continuou a voz alegre, o senhor pode se sentir livre para andar como quiser, ir aonde quiser, e terei o prazer de dar os esclarecimentos quanto ao que estiver olhando. Aparentemente, além de um narrador cheio de vida, gravações personalizadas e tecnologia de condutividade pelos ossos, cada fone era equipado com GPS para discernir exatamente onde o visitante se encontrava no museu e, portanto, que comentário gerar. Sei que, acrescentou a voz, como professor de arte, o senhor é um dos nossos convidados mais bem informados e talvez tenha pouca necessidade dos meus comentários. Pior ainda, é possível que discorde totalmente da minha análise de determinadas obras. A voz deu um risinho sem graça. Sério? Quem escreveu esse roteiro? O tom animadinho e o serviço personalizado eram de fato um toque charmoso, mas Langdon não conseguia imaginar a quantidade de esforço necessária para preparar centenas de fones. Felizmente a voz ficou em silêncio, como se tivesse exaurido o diálogo de boas-vindas pré-programado. Langdon olhou pelo átrio, vendo outro enorme estandarte vermelho suspenso acima das pessoas. Edmund Kirsch, esta noite avançamos o que, afinal, Edmund vai anunciar? Langdon voltou a olhar para os elevadores, onde um grupo de convidados conversava, dentre eles 2 famosos fundadores de empresas globais de internet, um proeminente ator indiano e várias outras pessoas importantes e bem vestidas, que Langdon sentia que provavelmente deveria conhecer, mas não conhecia. Sentindo-se pouco disposto e mal preparado para conversar amenidades sobre mídia social e Bollywood, foi na direção oposta, para uma grande obra de arte moderna encostada na parede mais distante. A instalação era aninhada numa gruta escura e consistia em 9 esteiras transportadoras que emergiam de fendas no chão e se moviam rapidamente para cima, desaparecendo em fendas no teto. A obra lembrava 9 passarelas estreitas movendo-se em plano vertical. Cada esteira tinha uma mensagem iluminada, que corria na direção do céu. Rezo em voz alta. Sinto seu cheiro na minha pele. Digo seu nome. Mas, à medida que Langdon chegava mais perto, percebeu que as faixas em movimento estavam de fato imóveis. A ilusão de movimento era criada por uma pele de minúsculas luzes de LED posicionadas em cada trave vertical. As luzes se iluminavam em rápida sucessão para formar palavras que se materializavam no piso, corriam pela faixa e desapareciam no teto. Estou chorando muito. Havia sangue. Ninguém me contou. Langdon se moveu ao redor das faixas verticais, absorvendo tudo aquilo. Esta é uma obra desafiadora, declarou o guia sonoro, voltando de repente. Chamada instalação para Bilbao e foi criada pela artista conceitual Jenny Ozier. Consiste em 9 placas de LED, cada uma com 12 metros de altura, transmitindo citações em basco, espanhol e inglês, todas relacionadas aos horrores da AIDS e à dor suportada pelos que ficaram para trás. Langdon teve que admitir que o efeito era hipnotizante e, de algum modo, doloroso. Talvez o senhor já tenha visto alguma obra de Jenny Ozier, não? Langdon sentiu-se hipnotizado pelo texto correndo para o céu. Enterro minha cabeça. Enterro sua cabeça. Enterro você. Senhor Langdon? Cantarolou a voz em sua cabeça. Está ouvindo? Seu fone está funcionando? Langdon foi arrancado dos pensamentos. Desculpe, o quê? Olá. Olá, respondeu a voz. Acho que já nos cumprimentamos. Só estou verificando se o senhor consegue me ouvir. Desculpe, gaguejou Langdon, dando as costas para a instalação e olhando pelo átrio. Achei que você era uma gravação. Não percebi que tinha uma pessoa de verdade na linha. Langdon imaginou um monte de cubículos ocupados por um exército de guias munidos de fones de ouvido e catálogos do museu. Sem problema. Serei seu guia pessoal esta noite. Seu fone tem um microfone também. O programa é criado como uma experiência interativa em que o senhor e eu podemos ter um diálogo sobre arte. Agora Langdon podia ver que outros convidados também estavam falando em seus fones com microfones. Até os casais pareciam ter se separado um pouco, trocando olhares de curiosidade enquanto tinham conversas particulares com seus guias. Todo convidado tem um guia particular? Sim, senhor. Esta noite estamos acompanhando individualmente a visita de 318 convidados. Incrível. Bom, como o senhor sabe, Edmund Kirsch é um ávido fã de arte e tecnologia. Ele projetou este sistema especificamente para museus, com a esperança de substituir as visitas em grupo, que ele abomina. Desse modo, cada visitante pode ter uma visita particular, mover-se em seu próprio ritmo, fazer a pergunta que ele ficaria sem graça de fazer diante de um grupo. É de fato muito mais íntimo e imersivo. Não quero parecer antiquado, mas por que simplesmente não acompanhar cada um de nós pessoalmente? Logística. Acrescentar guias pessoais a um evento de museu literalmente dobraria a quantidade de pessoas nos salões e necessariamente reduziria à metade o número de visitantes possíveis. Além disso, a cacofonia de todos os monitores dando informações ao mesmo tempo causaria distração. A ideia é fazer com que a discussão seja uma experiência fluida. Um dos objetivos da arte, como diz o Sr. Kirsch, é promover o diálogo.
Concordo plenamente. E é por isso que as pessoas costumam visitar os museus com um cônjuge ou amigo. Esses fones podem ser considerados um pouco antissociais. Bom, respondeu o inglês, se o senhor vier com um cônjuge ou amigo, pode designar um guia único para todos os fones e desfrutar de uma discussão em grupo. O programa é muito avançado. Parece que você tem resposta para tudo. Na verdade, este é o meu trabalho. O guia deu um riso sem graça e mudou de assunto abruptamente. Agora, professor, se for pelo átrio na direção das janelas, verá a maior pintura do museu. Enquanto andava pelo átrio, Langdon passou por um belo casal de 30 e poucos anos, usando bonés iguais. Na frente dos bonés, em vez de um logotipo de empresa, havia um símbolo surpreendente. Era um ícone que Langdon conhecia bem, mas nunca tinha visto em um boné. Nos últimos anos, a letra ligeiramente estilizada havia se tornado o símbolo universal de um dos grupos demográficos que mais cresciam e mais se manifestavam no planeta, os ateus. A cada dia eles vinham falando com mais veemência sobre o que consideravam os perigos da crença religiosa. Agora os ateus têm seus próprios bonés? Enquanto examinava a congregação de gênios tecnológicos ao redor, Langdon se lembrou de que boa parte daquelas mentes jovens e analíticas eram provavelmente antirreligiosas, como Edmond. A plateia desta noite não era exatamente a turma de um professor de simbologia religiosa. Capítulo 4. Conspiracinet.com Últimas notícias plantão. Para conferir as 10 mais lidas de hoje do Conspiracinet, clique aqui. Além disso, temos uma nova matéria entrando agora. Anúncio surpresa de Edmond Kirsch. Esta noite muitos titãs da tecnologia invadiram Bilbao, na Espanha, para comparecer a um evento VIP organizado pelo futurólogo Edmond Kirsch no Museu Guggenheim. A segurança é extremamente rígida e os convidados não foram avisados do objetivo do evento, mas o Conspiracinet recebeu uma dica de uma fonte, sugerindo que Edmond Kirsch vai falar daqui a pouco e que planeja surpreender os convidados com um importante anúncio científico. O Conspiracinet continuará acompanhando esta história. Voltamos com mais notícias a qualquer momento. Capítulo 5. A maior sinagoga da Europa fica em Budapeste, na Rua Doane. Construída em estilo mourisco com enormes torres gêmeas, o templo pode abrigar mais de 3.000 fiéis sentados, com bancos no térreo para os homens e nos balcões para as mulheres. Do lado de fora, no jardim, estão enterrados numa sepultura coletiva os corpos de centenas de judeus húngaros que morreram durante os horrores da ocupação nazista. O local é marcado por uma árvore da vida, uma escultura de metal representando um salgueiro-xoxão em que cada folha tem escrito o nome de uma vítima. Quando a brisa sopra, as folhas de metal batem umas nas outras, soando com um eco fantasmagórico acima do solo sagrado. Durante mais de 3 décadas, o líder espiritual da grande sinagoga fora um eminente erudito talmúdico e cabalista, o rabino Yehuda Kovis, que, apesar de avançado em anos e com saúde debilitada, permanecia como membro ativo da comunidade judaica tanto na Hungria quanto em todo o mundo. Quando o sol se pôs do outro lado do Danúbio, o rabino Kovis saiu da sinagoga. Passou pelas boutiques e pelos misteriosos bares de ruínas da Rua Doane a caminho de sua casa na Praça Márcios XV, pertinho da Ponte Elizabeth, que ligava as antigas cidades de Buda e Peste, formalmente unidas em 1873. Os feriados da Páscoa estavam se aproximando. Em geral, era uma das épocas de maior alegria para Kovis. No entanto, desde seu retorno do Parlamento das Religiões do Mundo na semana anterior, ele vinha sentindo uma inquietação abismal. Gostaria de não ter ido lá. A reunião extraordinária com o bispo Valdespino, o Alama Sied Alfadu e o futurólogo Edmond Kirsch havia atormentado seus pensamentos durante 3 dias inteiros. Agora, ao chegar em casa, Kovis foi diretamente para o quintal e destrancou seu azicó, o pequeno barracão que servia como santuário pessoal e escritório. O barracão era um cômodo único com estantes altas que se curvavam sob o peso dos tomos religiosos. Kovis foi até sua mesa e se sentou, franzindo a testa para a bagunça à frente. Se alguém visse minha mesa esta semana, acharia que perdi a cabeça. Espalhada na superfície de trabalho, meia dúzia de textos obscuros, cheios de papeizinhos adesivos. Atrás deles, encostados em suportes de madeira, havia 3 volumes pesados, versões da Torá em hebraico, aramaico e inglês, todos abertos no mesmo livro. Genesis. No princípio. Claro, Kovis podia recitar o Gênesis de cor em todas as 3 línguas. Seria mais provável que estivesse lendo comentários acadêmicos sobre o Zohar ou teoria cosmológica da Cabala. Para um erudito do calibre de Kovis, estudar o Gênesis era como Einstein voltar a estudar aritmética do ensino fundamental. Mesmo assim, era isso que o rabino estivera fazendo naquela semana, e o caderno em sua mesa parecia ter sido atacado por uma torrente de anotações rabiscadas à mão, tão bagunçadas que Kovis mal conseguia decifrá-las. Parece que virei um lunático. O rabino Kovis tinha começado com a Torá, a história do Gênesis compartilhada por judeus e cristãos. No princípio Deus criou os céus e a terra. Em seguida havia passado para os textos instrucionais do Talmud, relendo as elucidações rabínicas sobre o Maaz e Beresh, o ato da criação. Depois disso partirá para o Midrash, examinando os comentários de vários exegetas venerados que tinham tentado explicar as contradições percebidas na história tradicional da criação. Por fim se enterrara na mística ciência cabalística do Zohar, em que o Deus incognoscível se manifestava como 10 sefirot ou dimensões diferentes, organizadas ao longo de canais chamados de Árvore da Vida, e da qual brotavam 4 universos separados. A misteriosa complexidade das crenças que compunham um judaísmo sempre fora reconfortante para Kovis. Um lembrete, por parte de Deus, de que a humanidade não se destinava a entender todas as coisas.
Mas agora, depois de assistir à apresentação de Edmund Kirsch e de contemplar a simplicidade e a clareza do que Kirsch havia descoberto, sentia como se tivesse passado os últimos 3 dias olhando uma coleção de contradições ultrapassadas. Num determinado ponto, tudo o que podia fazer era pôr de lado seus textos antigos e dar uma longa caminhada ao longo do Danúbio para organizar os pensamentos. Finalmente o Rabino Kovis tinha passado a aceitar uma verdade dolorida. O trabalho de Kirsch teria mesmo repercussões devastadoras para as almas religiosas deste mundo. A revelação do cientista contradizia ousadamente quase todas as doutrinas religiosas estabelecidas e fazia isso de um modo perturbadoramente simples e convincente. Não posso esquecer aquela imagem final, pensou Kovis, lembrando-se da incômoda conclusão da apresentação de Kirsch, a que eles haviam assistido no enorme telefone do cientista. Esta notícia vai afetar todo o ser humano, não só os crentes. Agora, apesar das reflexões dos últimos dias, o rabino não se sentia nem um pouco mais perto de saber o que faria com as informações dadas por Kirsch. Duvidava que Valdespino e Alfadu também tivessem encontrado algum esclarecimento. Os 3 haviam se comunicado por telefone 2 dias atrás, mas a conversa não fora produtiva. Meus amigos, tinha começado Valdespino. Obviamente a apresentação do Sr. Kirsch foi perturbadora, em muitos níveis. Eu insisti que ele viesse discuti-la mais profundamente comigo, mas ele não quis responder. Agora creio que precisamos tomar uma decisão. Eu tomei a minha, disse Alfadu. Não podemos ficar parados. Precisamos assumir o controle desta coisa. Kirsch tem um conhecido desprezo pela religião e vai apresentar sua descoberta de modo a causar o máximo de dano possível para o futuro da fé. Debemos ser proativos. Nós mesmos devemos anunciar a descoberta dele. Imediatamente. Devemos colocá-la sob uma luz adequada para suavizar o impacto e torná-la o menos ameaçadora possível para os que creem no mundo espiritual. Sei que já falamos sobre ir a público, disse Valdespino, mas infelizmente não consigo imaginar como apresentar essa informação de modo que não pareça ameaçadora. Ele deu um suspiro pesado. Além disso, há a promessa que fizemos ao Sr. Kirsch de guardar o segredo dele. Verdade, observou Alfad. Também me sinto em conflito por violar essa promessa, mas acho que devemos escolher o menor de 2 males e agir em nome do bem maior. Todos estamos sendo atacados. Muçulmanos, judeus, cristãos, hindus, todas as religiões. E considerando que todas as nossas crenças se baseiam nas verdades fundamentais que o Sr. Kirsch está solapando, temos a obrigação de apresentar esse material de forma a não causar sofrimento em nossas comunidades. Temo que isso não vai fazer sentido, disse Valdespino. Se estivermos pensando em divulgar a notícia de Kirsch, a única abordagem viável será pôr em dúvida a descoberta dele, desacreditá-lo antes que ele divulgue a mensagem. Edmund Kirsch? Questionou Alfad. Um cientista brilhante que jamais cometeu um erro em seu trabalho? Será que participamos da mesma reunião? A apresentação dele foi convincente. Valdespino resmungo. Não foi mais convincente do que a de Galileu, Bruno ou Copérnico no tempo deles. As religiões já estiveram nessa situação difícil. Isso não é nada mais do que a ciência batendo de novo à nossa porta, mas num nível muito mais profundo do que as descobertas da física e da astronomia. Exclamou Alfad. Kirsch está desafiando o próprio cerne, a raiz fundamental de tudo em que acreditamos. Você pode citar a história quanto quiser, mas não se esqueça de que, apesar de todos os esforços do seu Vaticano para silenciar homens como Galileu, a ciência dele acabou prevalecendo. E a de Kirsch também prevalecerá. Não há como impedir. Houve um silêncio pesado. Minha posição quanto a isso é simples, disse Valdespino. Eu gostaria que Edmund Kirsch não tivesse feito essa descoberta. Temo que estejamos despreparados para enfrentar as revelações dele. E minha preferência enfática é que essa informação jamais chegue à luz do dia. Ele fez uma pausa. Ao mesmo tempo, acredito que os eventos do nosso mundo acontecem de acordo com o plano de Deus. Talvez, se orarmos, Deus fale ao Sr. Kirsch e o convença a reconsiderar a revelação de sua descoberta. Alfad zombou audivelmente. Não creio que o Sr. Kirsch seja o tipo de homem capaz de escutar a voz de Deus. Talvez não seja, disse Valdespino. Mas milagres acontecem todo dia. Alfadu disparou de volta. Com o devido respeito, a não ser que você esteja rezando para Deus matar Kirsch antes que ele possa anunciar. Senhores. Interveo cos, tentando attenuar a tenseo crescente. Nossa decisão não deve ser apressada. Não precisamos chegar a um consenso esta noite. O Sr. Kirsch disse que o anúncio será feito daqui a 1 mês. Será que posso sugerir que meditemos em particular sobre isso e conversemos de novo daqui a alguns dias? Talvez o caminho adequado se revele através da reflexão. Sábio conselho, respondeu Valdespino. Não deveríamos esperar demais, alertou Alfadu. Vamos nos falar de novo por telefone daqui a 2 dias. Concordo, disse Valdespino. Então poderemos tomar a decisão final. Isso havia sido 2 dias antes, e agora, a noite da conversa havia chegado. Sozinho em seu escritório no Azicó, o Rabino Kovis estava ficando ansioso. O telefonema programado já estava atrasado quase 10 minutos. Por fim o telefone tocou e Kovis atendeu. Alô, Rabino, disse o bispo Valdespino, parecendo perturbado. Desculpe o atraso. Ele fez uma pausa. Infelizmente o Alama Alfadu não vai participar desta conversa. É mesmo? Pergunta cos, surpreso. Está tudo bem? Não sei.
Estou tentando falar com ele o dia inteiro, mas Alfadu parece ter desaparecido. Nenhum dos seus colegas tem ideia de onde ele se encontra. Que Vicentio o Marepio. Isso é alarmante. Concordo. Espero que ele esteja bem. Infelizmente as notícias não param por aí. O bispo fez uma pausa, com a voz ficando ainda mais sombria. Acabei de saber que Edmund Kirsch está realizando um evento para contar sua descoberta ao mundo, esta noite. Esta noite? Ele disse que seria daqui a um mês. Retrucou Valdespino. Ele mentiu. Capítulo 6. A voz amigável de Winston reverberou no foum de Langdon. Bem à sua frente, professor, o senhor verá a maior pintura de nossa coleção, ainda que a maioria dos convidados não a identifique imediatamente. Langdon olhou ao redor do átrio, mas não viu nada a não ser uma parede de vidro voltada para o lago. Sinto muito, acho que faço parte da maioria. Não estou vendo pintura nenhuma. Bom, ela é apresentada de modo muito pouco convencional, disse Winston, rindo. A tela não está na parede, e sim no piso. Eu deveria ter adivinhado, pensou Langdon, baixando o olhar e avançando até que viu a enorme tela retangular esticada sobre a pedra aos seus pés. A pintura enorme consistia em apenas uma cor, um campo monocromático de um azul profundo, e os espectadores ficavam em volta do perímetro, olhando como se observassem um pequeno lago. Esta pintura tem quase 500 metros quadrados, explicou Winston. Langdon percebeu que ela era quase 10 vezes maior do que o seu primeiro apartamento em Cambridge. É de Yves Klein e passou a ser conhecida afetuosamente como a piscina. Langdon precisava admitir que a intensidade fascinante daquele tom de azul lhe dava a sensação de que poderia mergulhar direto na tela. Klein inventou essa cor, continuou Winston. Chama-se Azul Internacional Klein, e ele dizia que a profundidade dela evocava a imaterialidade e a ilimitabilidade de sua visão utópica do mundo. Langdon percebeu que Winston estava lendo um roteiro. Klein é mais conhecido por suas pinturas azuis, mas também por uma perturbadora fotografia intitulada Salto no Vazio, que causou um tremendo pânico ao ser exposta em 1960. Langdon tinha visto o Salto no Vazio no Museu de Arte Moderna de Nova York. A foto era um bocado desconcertante, mostrando um homem bem vestido mergulhando de peito do alto de uma casa, na direção do pavimento. Na verdade, a imagem era um truque, concebido de modo brilhante e retocado diabolicamente com uma lâmina de barbear, muito antes dos tempos do Photoshop. Além disso, continuou Winston, Klein também compôs a Sinfonia Monotônica Silêncio, em que uma orquestra sinfônica toca um único acorde de Ré maior durante 20 minutos. E as pessoas ouvem. Sim, milhares de pessoas. E esse acorde é só o primeiro movimento. No segundo, a orquestra fica sentada imóvel e executa um puro silêncio durante 20 minutos. Você está brincando, não é? Não, é sério. Em defesa da apresentação, ela provavelmente não era tão chata quanto poderia parecer. No palco também havia 3 mulheres nuas, pintadas de azul, rolando em telas gigantescas. Apesar de Langdon ter dedicado a maior parte de sua carreira a estudar arte, perturbava o fato de que nunca havia aprendido a apreciar as obras mais vanguardistas do mundo. O apelo da arte moderna continuava sendo um mistério para ele. Não quero ser desrespeitoso, Winston, mas preciso dizer, frequentemente acho difícil saber quando algo é arte moderna ou quando é pura bizarrice. A resposta de Winston foi imediata. Bom, frequentemente essa é a questão, não é? No seu mundo da arte clássica, as obras são reverenciadas pela capacidade de execução do artista. Isto é, com que habilidade ele encosta o pincel na tela ou o cinzel na pedra. Mas na arte moderna as obras-primas têm mais a ver com a ideia do que com a execução. Por exemplo, qualquer um poderia facilmente compor uma sinfonia de 40 minutos consistindo apenas em um acorde e silêncio, mas foi Yves Klein que teve a ideia. É justo. Claro, a escultura de névoa lá fora é um exemplo perfeito de arte conceitual. A artista teve uma ideia, passar tubos perfurados embaixo da ponte e soprar névoa no lago, mas a criação da obra foi feita por encanadores da cidade. Winston fez uma pausa. Mas eu dou uma nota muito alta à artista por usar seu meio como um código. A névoa é um código. É. Uma homenagem oculta ao arquiteto do museu. Frank Gehry? Frank O. Gehry, Corrigi Winston. Intelligent. As iniciais do arquiteto formavam a palavra fog, névoa, em inglês. Enquanto Langdon ia na direção das janelas, Winston disse, daqui dá para ter uma bela visão da aranha. Você viu a mamãe quando entrou? Langdon olhou pela janela, por cima do lago, para a enorme escultura da viúva negra na praça. Vi. É bem difícil não ver. Pelo seu tom, sinto que o senhor não é fã. Estou tentando ser. Langdon fez uma pausa. Como classicista, me sinto meio um peixe fora d'água. Interessante. Eu tinha imaginado que o senhor, principalmente, apreciaria a mamãe. Ela é um exemplo perfeito da ideia de justaposição. O senhor poderia usá-la em sala de aula quando ensinar o conceito na próxima vez. Langdon olhou a aranha, sem ver nada do gênero. Quando se tratava de ensinar justaposição, preferia algo um pouquinho mais tradicional. Acho que vou continuar com o Davi. Sim, Michelangelo é o padrão de ouro, disse Winston com um risinho, concebendo Davi brilhantemente num contraposto efeminado, o pulso frouxo segurando de maneira casual uma funda flácida, revelando uma vulnerabilidade feminina. No entanto, os olhos de Davi irradiam uma determinação letal, os tendões e as veias se avolumando com a expectativa de matar Golias.
A obra é ao mesmo tempo delicada e mortífera. Langdon ficou impressionado com a clareza da descrição e desejou que seus alunos tivessem uma compreensão semelhante da obra-prima de Michelangelo. A mamãe é diferente do Davi, disse Winston. Uma justaposição igualmente ousada de princípios arquetípicos opostos. Na natureza, a viúva negra é uma criatura temível, uma predadora que captura as vítimas em sua teia e as mata. Apesar de ser letal, ela é representada aqui com um enorme saco de ovos, preparando-se para dar a vida, o que a torna ao mesmo tempo predadora e progenitora, um núcleo poderoso empoleirado em cima de pernas paradoxalmente finas, revelando força e fragilidade. A mamãe pode ser chamada de um Davi dos dias atuais, por assim dizer. Não vou dizer, respondeu Langdon, sorrindo. Mas devo admitir que sua análise me dá o que pensar. Bom, então deixe-me mostrar uma última obra. Por acaso é um original de Edmund Kirsch. Verdade. Não sabia que Edmund era artista. Winston Gogglewho. Deixarei que o senhor seja o juiz. Langdon permitiu que Winston guiasse, passando junto às janelas até uma alcova espaçosa onde um grupo de convidados tinha se reunido diante de uma grande placa de barro seco pendurada na parede. À primeira vista, a laje de argila endurecida lembrou a Langdon a exposição de um fóssil. Mas aquele barro não continha fósseis. Em vez disso, tinha marcas gravadas grosseiramente, semelhantes às que uma criança poderia desenhar com um graveto em cimento fresco. Os espectadores não pareciam impressionados. Edmond fez isso. Resmungou uma mulher vestida com um casaco de Marta e botox nos lábios. Não entendi. O professor que havia em Langdon não pôde resistir. Na verdade, é muito inteligente. Interveio. Até agora é minha obra predileta em todo o museu. A mulher virou, olhando-o com uma boa sugestão de desdém. Ah, é mesmo? Então me esclareça. Com prazer. Langdon foi até a série de marcas riscadas grosseiramente na superfície de argila. Bom, em primeiro lugar, disse, Edmond gravou esta peça em argila como homenagem à primeira linguagem escrita da humanidade, a cuneiforme. A mulher piscou, parecendo em dúvida. As 3 marcas fortes no meio, continuou ele, formam a palavra peixe em assírio. Isso é chamado de pictograma. Se a senhora olhar com atenção, pode imaginar a boca do peixe virada para a direita, além das escamas triangulares no corpo. As pessoas do grupo inclinaram a cabeça, examinando de novo a obra. E se olharem aqui, Langdon apontou para a série de depressões à esquerda. Podem ver que Edmond fez pegadas na lama atrás do peixe, representando o passo evolucionário do peixe em direção à terra. Cabeças começaram a confirmar, em apreciação. E, finalmente, disse Langdon, o asterisco assimétrico à direita, que o peixe parece estar abocanhando, é um dos símbolos mais antigos para Deus. A mulher com botox se virou e fez uma careta para ele. Um peixe comendo Deus? Aparentemente, sim. É uma versão brincalhona do peixe de Darwin, a evolução consumindo a religião. Langdon deu de ombros com ar casual. Como eu disse, é bem inteligente. Enquanto se afastava, escutou o grupo murmurando atrás e Winston soltou uma gargalhada. Muito divertido, professor. Edmond apreciaria a sua palestra improvisada. Não são muitas as pessoas que decifram essa obra. Bom, na verdade esse é o meu trabalho. Sim, e agora entendo por que o Sr. Kirsch recomendou que eu o considerasse um convidado super especial. De fato, ele pediu que eu lhe mostrasse uma coisa que nenhum dos outros convidados vai experimentar esta noite. E o que será? À direita das janelas principais o senhor está vendo um corredor com cordão de isolamento? Langdon olhou à direita. Estou. Bom. Por favor, siga minhas orientações. Em dúvida, Langdon obedeceu às instruções passo a passo de Winston. Foi até a entrada do corredor e, depois de verificar 2 vezes se ninguém estava olhando, se espremeu discretamente por trás dos balaústres e foi avançando até sumir de vista. Agora, tendo deixado para trás a multidão do átrio, caminhou 10 metros até uma porta de metal com um teclado numérico. Tecle esses 6 dígitos, disse Winston, informando os números. Langdon digitou o código e a porta soltou um estalo. Certo, professor. Por favor, entre. Langdon ficou parado um momento, sem saber o que esperar. Então, preparando-se, empurrou a porta. O espaço do outro lado estava mergulhado na semi-escuridão. Vou acender as luzes para o senhor, disse Winston. Por favor, entre e feche a porta. Langdon entrou devagar, esforçando-se para enxergar. Fechou a porta e a fechadura estalou. Aos poucos, uma luz suave começou a surgir nas bordas da sala, revelando um espaço impensavelmente enorme, uma câmara gigantesca, como um hangar de avião para uma frota de jumbos. 3.000 metros quadrados, explicou Winston. A sala fazia o átrio parecer minúsculo. Enquanto as luzes continuavam a aumentar, Langdon viu um grupo de formas enormes apoiadas no chão, 7 ou 8 silhuetas escuras, como dinossauros pastando na noite. O que, afinal, estou vendo? Pergunto. Chama-se a matéria do tempo. A voz animada de Winston reverberou pelo fone de Langdon. É a peça de arte mais pesada do museu. Mais de 900.000 quilos. Langdon ainda estava tentando se orientar. E por que estou aqui sozinho? Como eu disse, o Sr. Kirsch pediu que eu lhe mostrasse esses objetos incríveis. Capítulo 7. O almirante Luiz Ávila chegou ao posto de controle da segurança do museu e olhou seu relógio, para garantir que estava na hora certa. Perfeito.
Apresentou seu documento nacional de identidade aos funcionários que cuidavam da lista de convidados. Por um momento sentiu a pulsação acelerar quando seu nome não foi localizado. Até que o encontraram no final da lista, um acréscimo de última hora, e Ávila teve permissão de entrar. Como o regente prometeu. Ávila não tinha ideia de como ele havia conseguido. Supostamente a lista desta noite era inflexível. Continuou até o detector de metal, tirou seu celular e o colocou no prato. Então, com extremo cuidado, sacou do bolso do paletó um rosário de contas pesadíssimas e o colocou sobre o telefone. Com cuidado, disse a si mesmo. Com muito cuidado. O segurança o fez passar pelo detector de metal e levou o prato com itens pessoais para o lado oposto. Que rosário tão bonito, disse o guarda, admirando o objeto de metal, que consistia num cordão espesso com contas e uma grossa cruz arredondada. Gracias, respondeu Ávila. Eu mesmo fiz. Passou sem incidentes pelo detector. Do outro lado pegou o telefone e o rosário, colocando-os cautelosamente no bolso antes de seguir até um segundo posto de controle, onde recebeu um fone de tipo incomum. Não preciso de visita guiada por áudio, pensou. Tenho trabalho a fazer. Enquanto seguia pelo átrio, largou discretamente o fone numa lixeira. Seu coração estava martelando enquanto examinava o prédio em busca de um local privado para contatar o regente e avisar que tinha entrado em segurança. Por Deus, pelo país e pelo rei, pensou. Mas principalmente por Deus. Nesse momento, nos recessos mais profundos do deserto enluarado nos arredores de Dubai, o amado Alama de 78 anos, Syed Al-Fadl, arrastava-se em agonia pela areia. Não conseguia ir mais longe. Sua pele estava queimada e cheia de bolhas, a garganta tão seca que ele mal conseguia respirar. Os ventos carregados de areia o haviam cegado horas antes e ele continuava se arrastando. Num determinado ponto, pensou ter ouvido o ruído longínquo de bugres nas dunas, mas provavelmente era só o vento uivando. A fé de Al-Fadl de que Deus iria salvá-lo havia se exaurido muito antes. Os abutres não estavam mais voando em círculos, estavam andando ao seu lado. O espanhol alto que tinha sequestrado Al-Fadl na noite anterior mal dissera uma palavra enquanto levava o carro do Alama para o meio daquele deserto imenso. Depois de 1 hora de viagem, parou e ordenou que Al-Fadl saísse, deixando na escuridão sem comida nem água. O sequestrador de Al-Fadl não dera nenhuma indicação de sua identidade nem explicação para seus atos. A única pista possível que Al-Fadl vislumbrou foi uma marca estranha na palma da mão direita do sujeito, um símbolo que ele não reconheceu. Durante horas Al-Fadl tinha andado pelo deserto, gritando em vão por socorro. Agora, enquanto desmoronava na areia sufocante e sentia o coração ceder, o clérigo seriamente desidratado repetiu a pergunta que vinha se fazendo havia horas. Quem poderia desejar minha morte? De modo assustador, só conseguia pensar numa resposta plausível. Capítulo 8. Os olhos de Robert Langdon iam de uma forma colossal para a outra. Cada peça era uma altíssima chapa de aço envelhecido que fora enrolada elegantemente e depois colocada de modo precário sobre a borda, equilibrando-se para ficar em pé. As paredes de aço tinham cerca de 4,5 metros de altura e haviam sido curvadas em diferentes formas fluidas. Uma fita ondulante, um círculo aberto, uma espiral frouxa. A matéria do tempo, repetiu Winston. E o artista é Richard Serra. O uso de paredes sem sustentação feitas com material tão pesado cria a ilusão de instabilidade. Mas na verdade elas são todas muito estáveis. Imagine uma nota de dinheiro enrolada num lápis. Assim que o lápis for retirado, a cédula enrolada poderá ficar de pé, sustentada pela própria geometria. Langdon parou e olhou o círculo imenso à frente. O metal era oxidado, o que lhe dava um tom de cobre queimado e uma qualidade crua, orgânica. A peça emanava uma força enorme e um delicado senso de equilíbrio. Professor, o senhor percebe que esta primeira forma não é totalmente fechada? Langdon continuou andando em volta do círculo e viu que as extremidades da parede não se encontravam, como se uma criança tivesse tentado desenhar um círculo e errado o ponto de encontro do traço. A conexão desviada cria uma passagem que atrai o visitante para dentro, para explorar o espaço negativo. A não ser que, por acaso, o visitante seja claustrofóbico, pensou Langdon, andando bem rápido. De modo similar, disse Winston, à sua frente o senhor verá 3 fitas sinuosas de aço, seguindo mais ou menos paralelas, suficientemente próximas para formar 2 túneis ondulantes com mais de 30 metros. Chama-se a serpente, e nossos jovens visitantes gostam de correr por eles. Na verdade, 2 visitantes nas extremidades opostas podem sussurrar e ouvir um ao outro com perfeição, como se estivessem cara a cara. Isso é notável, Winston. Mas, por favor, explique por que Edmond pediu que você me mostrasse esta galeria. Ele sabe que eu não curto essas coisas. A peça específica que ele pediu que eu lhe mostrasse chama-se espiral torcida e fica logo à frente, no canto direito. Está vendo? Langdon forçou a vista à distância. Aquela que parece estar a 1 quilômetro daqui? Estou vendo. Esplendido. Vamos até lá, está bem? Langdon olhou em dúvida pelo espaço enorme e foi em direção à distante espiral enquanto Winston continuava falando. Ouvi dizer, professor, que Edmond Kirsch é um ávido admirador do seu trabalho, em particular de suas ideias sobre a interação de várias tradições religiosas por toda a história e a evolução delas refletida na arte. Em muitos sentidos, o campo de estudo de Edmond, da teoria dos jogos e das previsões por computação, é muito semelhante, analisando o crescimento de vários sistemas e prevendo como irão se desenvolver com o tempo. Bom, ele obviamente é muito bom nisso.
Afinal de contas, é chamado de Nostradamus dos dias atuais. Mas essa comparação é, de certa forma, um insulto. ¿Por qué? Questiona Langdon. Nostradamus é o profeta mais famoso de todos os tempos. Não quero contrariar, professor, mas Nostradamus escreveu quase 1000 quadras com palavras soltas que, no correr dos séculos, se beneficiaram das leituras criativas de pessoas supersticiosas buscando extrair significado onde não há, em tudo, desde a Segunda Guerra Mundial à morte da princesa Diana e ao ataque ao World Trade Center. É completamente absurdo. Em contrapartida, num espaço de tempo bem curto, Edmund Kears publicou um número limitado de previsões bastante específicas que se mostraram verdadeiras. Computação em nuvem, carro sem motorista, um processador alimentado por apenas 5 átomos. O Sr. Kears não é nenhum Nostradamus. Acito a Coracao, pensou Langdon. Diziam que Edmund Kears inspirava uma lealdade feroz entre as pessoas que trabalhavam para ele, e aparentemente Winston era um de seus ávidos discípulos. Então, está gostando da visita guiada? Perguntou Winston, mudando de assunto. Muito. Parabéns a Edmund por aperfeiçoar essa tecnologia de informações à distância. Este sistema foi um sonho de Edmund durante anos e ele gastou uma quantidade incalculável de tempo e dinheiro desenvolvendo-o em segredo. Verdade. Essa tecnologia não parece muito complicada. Devo admitir que a princípio fiquei cético, mas você me conquistou. Foi uma conversa bem interessante. É generosidade sua dizer isso, mas espero não arruinar tudo agora admitindo a verdade. Infelizmente não fui de todo honesto com o senhor. Como assim? Em primeiro lugar, meu nome não é Winston. É Arte. Langdon Gogglehue. Um guia de museu chamado Arte. Bom, não o culpo por usar um pseudônimo. Prazer em conhecê-lo, Arte. Além disso, quando o senhor perguntou por que eu não o acompanhava pessoalmente, dei uma resposta correta, dizendo que o Sr. Kears não queria lotar os museus. Mas essa resposta era incompleta. Há outro motivo para falarmos através do fone, e não pessoalmente. Ele fez uma pausa. Na verdade, sou incapaz de movimentos físicos. Sinto muito. Langdon imaginou Arte sentado numa cadeira de rodas num centro de comunicações e lamentou que ele ficasse sem graça por ter de explicar sua condição. Não precisa ter pena. Garanto que pernas ficariam bem estranhas em mim. Veja bem, não sou exatamente o que o senhor imagina. Os passos de Langdon ficaram mais lentos. Como assim? O nome Arte não é exatamente um nome. Arte é a abreviação de artificial, se bem que o Sr. Kears preferia a palavra sintético. A voz fez uma pausa. A verdade, professor, é que esta noite o senhor está interagindo com um guia sintético. Uma espécie de computador. Langdon olhou em volta, em dúvida. Isso é algum tipo de pegadinha? De jeito nenhum, professor. Estou falando sério. Edmund Kears demorou uma década e gastou quase $1 bilhão no campo da inteligência sintética, e esta noite o senhor é um dos primeiros a experimentar os frutos do trabalho dele. Toda a sua visita guiada foi acompanhada por um monitor sintético. Não sou humano. Langdon não conseguiu aceitar isso nem por um segundo. A dicção e a gramática do sujeito eram perfeitas. E, com a exceção de um riso ligeiramente sem graça, ele falava com uma elegância que Langdon raramente encontrava. Além disso, a conversa havia abarcado uma gama de assuntos ampla e variada. Estou sendo observado, percebeu Langdon agora, examinando as paredes em busca de câmeras de vídeo escondidas. Suspeitava que era um participante involuntário numa estranha obra de arte experimental, uma peça de teatro do absurdo montada com artimanha. Eles me transformaram num rato em um labirinto. Não me sinto totalmente confortável com isso, declarou, a voz ecoando na galeria deserta. Peço desculpas, disse Winston. É compreensível. Eu previ que o senhor poderia achar difícil processar essa notícia. Imagino que seja por isso que Edmund pediu que eu trouxesse para cá, para um espaço privado, longe dos outros. Essa informação não está sendo revelada aos demais convidados. Os olhos de Langdon sondaram a penumbra do espaço para ver se havia mais alguém ali. Como o senhor sabe, continuou a voz, parecendo estranhamente inabalada com o desconforto de Langdon, o cérebro humano é um sistema binário. As sinapses disparam ou não disparam, estão ligadas ou desligadas, como uma chave de computador. O cérebro tem mais de 100 trilhões de chaves, o que significa que construir um cérebro é menos uma questão de tecnologia do que de escala. Langdon mal uvia. Estava andando de novo, a atenção focalizada numa placa de saída com uma seta apontando para a outra extremidade da galeria. Professor, sei que é difícil aceitar a qualidade humana da minha voz como algo gerado por uma máquina, mas na verdade a fala é a parte mais fácil. Até mesmo um leitor de e-books de $99 faz um serviço bastante decente imitando a fala humana. Edmund investiu bilhões. Langdon parou de andar. Se você é um computador, diga o seguinte: em quantos pontos o índice industrial Dow Jones fechou em 24 de agosto de 1974? Esse dia foi um sábado, respondeu a voz instantaneamente. De modo que a bolsa não abriu. Langdon sentiu um leve arrepio. Tinha escolhido a data como um truque. Um dos efeitos colaterais de sua memória fotográfica era que as datas se gravavam para sempre em sua mente. Aquele sábado tinha sido o aniversário de seu melhor amigo, e Langdon ainda se lembrava da festa na piscina à tarde. Helena Volley usou um biquíni azul.
No entanto, acrescentou a voz imediatamente, no dia anterior, sexta-feira, 23 de agosto, o índice Dow Jones fechou a 686,80, com queda de 17,83 pontos e uma perda de 2,53%. Langdon se sentiu momentaneamente incapaz de falar. Ficarei feliz em esperar, se o senhor quiser verificar os dados no seu smartphone, entoou a voz. Mas não terei outra opção a não ser observar a ironia disso. Mas, eu não. O desafio da inteligência sintética, continuou a voz, com leve sotaque britânico agora parecendo mais estranho do que nunca, não é o acesso rápido aos dados, o que é bastante simples, e sim a capacidade de discernir como os dados são interconectados e entrelaçados, algo em que acredito que o senhor é excelente, não é? Interrelacionamento de ideias. Esse é um dos motivos pelos quais o Sr. Kirsch queria testar minhas capacidades especificamente com o senhor. Um teste. Ele está me testando? De jeito nenhum. De novo o riso sem graça. Ele está me testando. Para ver se eu poderia convencer o senhor de que eu era humano. Um teste de Turing. Exatamente. O teste de Turing, como Langdon lembrou, era um desafio proposto pelo matemático e decifrador de códigos Alan Turing para avaliar a capacidade de uma máquina de agir de um modo indistinguível de um ser humano. Em termos essenciais, um avaliador humano escutava uma conversa entre uma máquina e um ser humano, e se fosse incapaz de identificar qual dos participantes era humano, a máquina teria passado no teste. Isso tinha acontecido em 2014 na Royal Society em Londres, tornando-se um marco. Desde então, a tecnologia da inteligência artificial havia progredido a uma velocidade ofuscante. Até agora, continuou a voz, nenhum dos nossos convidados suspeitou de nada. Todos estão se divertindo um bocado. Espere aí, todo mundo está falando esta noite com um computador? Tecnicamente todo mundo está falando comigo. Sou capaz de me dividir com muita facilidade. O senhor está ouvindo minha voz padrão, a preferida por Edmond. Mas outros escutam outras vozes ou outras línguas. Baseado no seu perfil como acadêmico norte-americano do sexo masculino, escolhi meu sotaque inglês predeterminado. Previ que geraria mais confiança do que, por exemplo, a voz de uma jovem do sul dos Estados Unidos. Essa coisa acabou de me chamar de chauvinista? Langdon se lembrou de uma gravação popular que havia circulado pela internet vários anos antes. O chefe do escritório da revista Time, Michael Scherer, tinha recebido um telefonema de um robô de telemarketing tão estranhamente humano que resolveu postar a gravação do telefonema para que todo mundo ouvisse. Isso foi muito tempo atrás, percebeu Langdon. Langdon sabia que Kirsch estivera envolvido com inteligência artificial durante anos, aparecendo em capas de revistas de vez em quando para saudar várias novidades nesse campo. Ao que tudo indicava, seu filho Winston representava o ápice atual dessa tecnologia. Sei que tudo isso está acontecendo depressa, prosseguiu a voz, mas o Sr. Kirsch requisitou que eu lhe mostrasse esta espiral na frente do senhor. Pediu que, por favor, o senhor entre nela e continue até o centro. Langdon olhou a estreita passagem em curva e sentiu os músculos se retesando. Essa é a ideia que Edmond faz de um trote universitário. Você não pode simplesmente me dizer o que há lá dentro. Não sou grande fã de espaços apertados. Interessante, eu não sabia disso. A claustrofobia não é uma coisa que eu incluo na minha biografia na internet. Langdon se controlou, ainda incapaz de aceitar que estava falando com uma máquina. Não precisa ter medo. O espaço no centro da espiral é bastante grande, e o Sr. Kirsch requisitou especialmente que o senhor visse o centro. Mas pediu que, antes de entrar, o senhor tirasse o fone e o deixasse no chão, aqui. Langdon olhou para a enorme estrutura e hesitou. Você não vai comigo? Parece que não. Sabe, isso tudo é muito estranho, e eu não estou exatamente. Professor, considerando que Edmodo trouxe de longe até este evento, parece um pedido pequeno que o senhor caminhe uma distância curta dentro desta obra de arte. As crianças fazem isso todo dia e sobrevivem. Langdon nunca tinha recebido uma repreensão de um computador, se é que era de fato isso, mas o comentário mordaz teve o efeito desejado. Ele tirou o fone e o colocou cuidadosamente no piso, agora se virando para a abertura da espiral. As paredes altas formavam um cânion estreito que se curvava até sumir na escuridão. Vamos lá, disse a ninguém. Respirou fundo e entrou na abertura. O caminho prosseguia curvando-se e curvando-se, mais para longe do que ele imaginava, cada vez mais para o fundo, e logo Langdon não fazia ideia de quantas rotações tinha feito. A cada giro em sentido horário a passagem ficava mais estreita, e seus ombros largos estavam quase roçando as paredes. Respire, Robert. As chapas de metal inclinadas pareciam a ponto de desmoronar para dentro e esmagá-lo sob toneladas de aço. Por que estou fazendo isso? Um segundo antes de Langdon dar meia volta e retornar, o corredor terminou abruptamente, deixando num grande espaço aberto. Como fora prometido, a câmara era maior do que ele esperava. Langdon saiu rapidamente do túnel para o espaço aberto, exalando ar enquanto examinava o piso vazio e as paredes de metal, imaginando de novo se aquilo seria algum tipo de elaborado trote universitário. Uma porta estalou em algum lugar lá fora e passos rápidos ecoaram para além das paredes altas. Alguém tinha entrado na galeria, vindo pela porta que Langdon tinha visto. Os passos se aproximaram da espiral e começaram a circular ao redor dela, soando mais altos a cada volta. Alguém estava entrando. Langdon recuou virado para a abertura enquanto os passos continuavam circulando, chegando mais perto. Os estalos rígidos ficaram mais altos até que, de repente, um homem saiu do túnel.
Era baixo e magro, com pele clara, olhos penetrantes e cabelos pretos e revoltos. Langdon olhou o homem inexpressivamente por um longo momento, e então, por fim, permitiu que um sorriso largo se abrisse no rosto. O grande Edmund Kirsch sempre faz uma entrada surpreendente. Só temos uma chance de causar uma primeira impressão, respondeu Kirsch, afável. Senti sua falta, Robert. Obrigado por ter vindo. Os dois trocaram um abraço sincero. Enquanto dava tapinhas nas costas do velho amigo, Langdon sentiu que Kirsch estava mais magro. Você perdeu peso, disse. Virii Vegino. É mais fácil do que correr na esteira. Langdon Garglehoo. Bom, é ótimo vê-lo. E, como sempre, você fez com que eu me sentisse vestido de modo pomposo e exagerado. Quem, eu? Kirsch olhou para seus jeans pretos e justos, a camiseta branca com gola em V e a jaqueta de aviador com zíper na lateral. Isso é alta costura. Chinelos brancos são alta costura. Chinelos. Esses são Ferragamo Guinéas. E suponho que custem mais do que toda a minha roupa. Edmond se aproximou e examinou a etiqueta da casaca clássica de Langdon. Na verdade, disse ele com um sorriso caloroso, é bem bonita. Chegou perto. Devo dizer, Edmond, que seu amigo sintético, o Winston, é muito inquietante. Kirsch riu da Uralá a Uralá. Incrível, não é? Você não vai acreditar no que consegui com a inteligência artificial este ano. Saltos quânticos. Desenvolvi algumas revolucionárias tecnologias proprietárias que permitem que as máquinas resolvam problemas e se autorregulem de maneiras completamente novas. Winston é um trabalho inacabado, mas melhora dia a dia. Langdon notou que no último ano tinham aparecido rugas em volta dos olhos juvenis de Edmond. Ele parecia cansado. Edmond, poderia me dizer por que me trouxe aqui? A Bilbao? Ou para dentro de uma espiral do Richard Serra? Vamos começar pela espiral. Você sabe que eu sou claustrofóbico. Exatamente. Esta noite tem a ver com tirar as pessoas de sua zona de conforto, disse ele com um risinho. Sempre sua especialidade. E mais, acrescentou Kirsch, preciso falar com você e não queria ser visto antes da apresentação. Porque os astros do rock nunca se misturam com os fãs antes de um show, certo? Carito. Respondeu Kirsch em tom de brincadeira. Os astros do rock aparecem magicamente no palco, no meio de uma nuvem de fumaça. No alto, subitamente as luzes diminuíram e aumentaram de intensidade. Kirsch puxou a manga do casaco e conferiu as horas no relógio. Então olhou de volta para Langdon, com a expressão ficando séria de repente. Robert, não tenho muito tempo. Esta noite é uma ocasião tremenda para mim. Na verdade, será importante para toda a humanidade. Langdon foi tomado por uma grande expectativa. Recentemente fiz uma descoberta científica, disse Edmond. É uma novidade que terá implicações de longo prazo. Quase ninguém sabe nada a esse respeito, e esta noite, daqui a pouco, vou me dirigir ao mundo ao vivo e anunciar o que descobri. Não sei bem o que dizer. Isso tudo parece incrível. Edmond baixou a voz e seu tom ficou tenso, de um modo pouco característico. Antes de ir a público com essa informação, Robert, preciso do seu conselho. Ele fez uma pausa. Temo que minha vida possa depender disso. Capítulo 9. Um silêncio pesado caiu sobre os dois homens dentro da espiral. Preciso do seu conselho. Temo que minha vida possa depender disso. As palavras de Edmond pairavam no ar, e Langdon viu a inquietação nos olhos do amigo. Edmund? O que está acontecendo? Você está bem? As luzes no alto diminuíram e aumentaram de intensidade outra vez, mas Edmond as ignorou. Este ano tem sido notável para mim, começou ele, a voz num sussurro. Venho trabalhando sozinho num projeto que levou a uma descoberta revolucionária. Parece maravilhoso. Kirsch Asensio. E nenhuma palavra pode descrever como estou empolgado por compartilhá-la esta noite com o mundo. Ela vai causar uma enorme mudança de paradigma. Não estou exagerando ao dizer que minha descoberta terá repercussões na mesma escala da revolução causada por Copérnico. Por um momento, Langdon achou que seu anfitrião estava brincando, mas a expressão de Edmond permaneceu tremendamente séria. Copérnico? A humildade nunca fora um dos pontos fortes de Edmond, mas essa declaração parecia beirar o absurdo. Nicolau Copérnico era o pai do modelo heliocêntrico, a teoria de que os planetas giram ao redor do Sol, que provocou uma revolução científica no século XVI obliterando completamente o antigo ensinamento da Igreja, de que a humanidade ocupava o centro do universo de Deus. Sua descoberta foi condenada pela Igreja durante 3 séculos, mas o dano já havia sido feito e o mundo nunca mais foi o mesmo. Dá para ver que você está cético, disse Edmond. Seria melhor se eu dissesse Darwin. Langdon Sorio. A mesma coisa. Certo. Então deixe-me perguntar o seguinte. Quais são as 2 perguntas fundamentais feitas pela raça humana durante toda a história? Langdon pensou. Bom, uma pergunta teria que ser, como tudo começou? Ou seja, de onde viemos? Isso mesmo. E a segunda é simplesmente subordinada a essa. Não de onde viemos, mas, para onde vamos? Isso. Esses 2 mistérios estão no âmago da experiência humana. De onde viemos? Para onde vamos? Criação humana e destino humano. Esses são os enigmas universais. O olhar de Edmond ficou mais afiado e ele espiou Langdon com expectativa.
Robert, a descoberta que eu fiz responde claramente a essas duas perguntas. Langdon pensou nas palavras de Edmond e em suas implicações inebriantes. Eu não sei bem o que dizer. Não precisa dizer nada. Espero que nós dois possamos encontrar tempo para conversar com calma sobre isso depois da apresentação desta noite, mas no momento preciso falar com você sobre o lado sombrio dessa história, as consequências potenciais da descoberta. Você acha que haverá repercussões? Sem dúvida. Ao responder a essas perguntas, eu me coloquei em conflito direto com séculos de ensinamentos espirituais estabelecidos. As questões da criação e do destino do homem são tradicionalmente domínio da religião. Sou um intrometido, e as religiões não gostarão do que vou anunciar. Interessante. E foi por isso que você passou 2 horas me interrogando sobre religião quando almoçamos em Boston no ano passado. Foi. Talvez você se lembre de que eu garanti que, no decorrer de nossa vida, os mitos religiosos seriam praticamente demolidos por revelações científicas. Langdon assentiu. É difícil esquecer. A ousadia de Kirsch ficará gravada palavra por palavra na sua memória. Lembrou. E eu contrapus que a religião tinha sobrevivido aos avanços da ciência durante milênios e que ela servia a um objetivo importante na sociedade. E que, ainda que a religião pudesse evoluir, ela jamais morreria. Exato. Também falei que tinha encontrado o propósito da minha vida, empregar a verdade da ciência para erradicar o mito da religião. Palavras fortes. E você as questionou, Robert. Argumentou que, sempre que eu encontrasse uma verdade científica que entrasse em conflito ou solapasse os princípios básicos da religião, deveria discuti-la com eruditos religiosos, na esperança de que percebesse que ciência e religião frequentemente tentam contar a mesma história, só que em linguagens diferentes. Eu me lembro. Os cientistas e os espiritualistas costumam usar vocabulários diferentes para descrever exatamente os mesmos mistérios do universo. Em geral, os conflitos são de semântica e não de substância. Bom, eu segui seu conselho. E consultei líderes espirituais para falar sobre minha última descoberta. É mesmo? Você conhece o Parlamento das Religiões do Mundo? Claro. Langdon era grande admirador dos esforços do grupo para promover o diálogo entre as crenças. Por acaso este ano o encontro do parlamento foi nos arredores de Barcelona, a cerca de 1 hora da minha casa, na Abadia de Montserrat. Local espetacular, pensou Langdon, que tinha visitado o santuário no topo da montanha muitos anos antes. Quando ouvi dizer que ele aconteceria na mesma semana em que eu planejava fazer essa grande revelação científica, não sei, ficou pensando se poderia ser um sinal de Deus? Kirsch Gogglehoo. Algo assim. Por isso liguei para eles. Langdon ficou impressionado. Você falou com todo o parlamento? Não. Seria perigoso demais. Não queria que essa informação vazasse antes de anunciá-la pessoalmente, por isso marquei um encontro com apenas 3 deles, um representante do cristianismo, um do islamismo e um do judaísmo. Nós 4 nos reunimos na biblioteca. Estou espantado por eles terem deixado você entrar na biblioteca, disse Langdon, surpreso. Ouvi dizer que é um território sagrado. Eu disse a eles que o encontro precisava ser em um local seguro, sem telefones, sem câmeras, sem intrusos. Eles me levaram à biblioteca. Antes de falar qualquer coisa, pedi que fizessem um voto de silêncio. Eles concordaram. Até hoje são as únicas pessoas na face da Terra que sabem alguma coisa sobre minha descoberta. Fascinant. E como eles reagiram às suas revelações? Kirsch pareceu sem graça. Talvez eu não tenha lidado muito bem com a situação. Você me conhece, Robert. Quando minhas paixões se inflamam, a diplomacia não é o meu forte. Já li em algum lugar que você deveria fazer um treinamento de sensibilidade, disse Langdon, rindo. Exatamente como Steve Jobs e tantos genios visionarios. Assim, do meu jeito direto, comecei a conversa dizendo a verdade, que eu sempre havia considerado a religião uma forma de ilusão das massas e que, como cientista, achava difícil aceitar que bilhões de pessoas inteligentes contassem com suas respectivas crenças religiosas para ser consoladas e orientadas. Quando eles perguntaram por que eu estava me consultando com pessoas por quem aparentemente tinha pouco respeito, falei que estava ali para avaliar a reação deles à minha descoberta. Queria ter ideia de como ela seria recebida pelos fiéis ao redor do mundo quando eu a tornasse pública. Sempre diplomático, disse Langdon, encolhendo-se. Você sabe que às vezes a honestidade não é a melhor política. Kirsch balançou a mão, desconsiderando o comentário. Minhas ideias sobre religião são amplamente divulgadas. Achei que eles gostariam da transparência. Mesmo assim, apresentei meu trabalho, explicando em detalhes o que havia descoberto e como isso mudava tudo. Até peguei meu telefone e mostrei um vídeo que considero bem impressionante. Eles ficaram perplexos. Não falaram nada, instigou Langdon, sentindo-se mais curioso ainda sobre a descoberta de Kirsch. Eu esperava um debate, mas o clérigo cristão silenciou os outros 2 antes que pudessem dizer uma palavra. E insistiu para que eu reconsiderasse a ideia de tornar pública a informação. Falei que pensaria nisso durante o mês seguinte. Mas você vai revelar tudo esta noite. Eu sei. Disse a eles que ainda faltavam várias semanas para o anúncio, de modo que não entrassem em pânico nem tentassem interferir. E quando eles ficarem sabendo da apresentação desta noite, não vão achar divertido. Especialmente um deles. Kirsch Carew Langdon. O clérigo que foi à nossa reunião era o bispo Antônio Valdespino. Você sabe alguma coisa sobre ele?
Langdon ficou tenso. ¿De Madrid? Kirsch Asensio. O próprio. Provavelmente não era a plateia ideal para o ateísmo radical de Edmond, pensou Langdon. Valdespino era uma figura poderosa na Igreja Católica Espanhola, conhecido por seus pontos de vista profundamente conservadores e forte influência sobre o rei da Espanha. Ele foi o anfitrião do parlamento este ano, disse Kirsch, por isso eu procurei para agendar o encontro. Valdespino se ofereceu para participar da reunião e eu pedi que levasse representantes do islamismo e do judaísmo. As luzes diminuíram de intensidade outra vez. Kirsch deu um suspiro pesado, baixando a voz ainda mais. Robert, quis falar com você antes da minha apresentação porque preciso do seu conselho. Preciso saber se você acredita que o bispo é perigoso. Perigoso? Em que sentido? O que eu mostrei ameaça o mundo dele, e quero saber se você acha que Valdespino representa algum risco à minha integridade física. Langdon balançou a cabeça imediatamente. Não. É impossível. Não sei o que você disse a ele, mas Valdespino é um pilar do catolicismo espanhol e suas ligações com a família real espanhola o tornam extremamente influente. Mas ele é um sacerdote, não um pistoleiro. Ele tem poder político. Pode fazer um sermão contra você, mas acho pouco provável que represente uma ameaça à sua integridade física. Kirsch não pareceu convencido. Você deveria ter visto como ele me olhou quando saí de Montserrat. Você se sentou na sacrossanta biblioteca do mosteiro e disse a um bispo que todo o sistema de crença dele é ilusório. O que esperava? Que ele lhe servisse chá e bolo. Não, admitiu Edmond, mas também não esperava que ele me deixasse um recado ameaçador na caixa postal do telefone depois do encontro. O bispo Valdespino ligou para você? Kirsch enfiou a mão na jaqueta de couro e tirou um smartphone extraordinariamente grande. Tinha uma capa turquesa adornada com um padrão hexagonal repetido, que Langdon reconheceu como um famoso padrão de ladrilhos desenhado pelo arquiteto modernista catalão Antoni Gaudí. Escute, disse Kirsch, apertando alguns botões e levantando o telefone. A voz de um homem idoso saiu tensa, severa e tremendamente séria. Senhor Kirsch, aqui é o bispo Valdespino. Como o senhor sabe, achei nosso encontro desta manhã um tanto perturbador, sentimento compartilhado pelos meus 2 colegas. Insisto que o senhor me ligue imediatamente para que possamos discutir isso de modo mais profundo. Mais uma vez devo alertá-lo dos perigos de divulgar essa informação. Se o senhor não telefonar, fique sabendo que meus colegas e eu consideraremos fazer um anúncio preventivo para compartilhar suas descobertas, reformulá-las, desacreditá-las e tentar reverter o mal indizível que o senhor está para causar ao mundo, um mal que obviamente o senhor não antevê. Aguardo seu telefonema e sugiro de maneira veemente que não questione minha determinação. A mensagem terminou. Langdon precisou admitir que ficou espantado com o tom agressivo de Valdespino, no entanto a mensagem não o amedrontou tanto. Serviu mais para aumentar sua curiosidade sobre o anúncio iminente de Edmond. E como você reagiu? Não reagi, respondeu Edmond, guardando o telefone de volta no bolso. Considerei uma ameaça vazia. Tinha certeza de que eles desejariam enterrar essa informação e não anunciá-la a eles próprios. Além disso, sabia que o momento precoce da nossa apresentação iria pegá-los de surpresa, por isso não fiquei muito preocupado com a possibilidade de tomarem alguma atitude preventiva. Ele parou, olhando para Langdon. Agora, não sei, alguma coisa no tom de voz dele, não me sai da cabeça. Você está preocupado com a possibilidade de correr perigo aqui? Esta noite? Não, a lista de convidados foi muito bem controlada e este prédio tem uma segurança excelente. Estou mais preocupado com o que acontecerá assim que eu tiver feito a revelação. De repente Edmond pareceu lamentar o que dissera. É idiotice. Nervosismo de estreia. Eu só queria saber qual era o seu instinto com relação a isso. Langdon examinou o amigo com preocupação crescente. Edmond parecia estar com uma palidez e uma perturbação incomuns. Meu instinto diz que Valdespino jamais iria colocá-lo em perigo, não importando quanto você o tenha deixado com raiva. As luzes diminuíram de novo, agora com insistência. Certo, obrigado. Kirsch verificou seu relógio. Preciso ir, mas será que nós 2 podemos nos encontrar mais tarde? Há alguns aspectos dessa descoberta que eu gostaria de discutir mais com você. Claro. Perfeito. A coisa vai ficar caótica depois do meu anúncio, de modo que você e eu vamos precisar de um local privado para escapar da loucura e poder conversar. Edmond pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Depois da apresentação, pegue um táxi e entregue isso ao chofer. Qualquer motorista da cidade vai saber aonde levar você. Ele entregou o cartão ao professor. Langdon esperou encontrar no verso o endereço de algum hotel ou restaurante. Em vez disso, o que viu mais parecia um código. Bill SC346. Desculpe, é para dar isto a um chofer de táxi? É, ele vai saber aonde ir. Vou dizer à segurança de lá para esperar você, e vou chegar o mais rápido possível. Segurança? Langdon franziu a testa, imaginando se Bill SC346 seria o codinome de algum clube de ciência secreto. É um código dolorosamente simples, Robert. Ele piscou. Você, mais do que qualquer pessoa, deveria ser capaz de decifrá-lo. E, por sinal, só para não ser apanhado desprevenido, você vai representar um papel no meu anúncio desta noite. Langdon ficou surpreso. Que tipo de papel? Não se preocupe. Você não terá que fazer nada. Com isso,
Edmund Kears começou a sair da espiral. Preciso ir correndo para os bastidores, mas Winston vai guiar você. Ele parou na passagem e se virou. Vejo você depois do evento. E espero que esteja certo com relação a Valdespino. Relax, Edmund. Concentre-se na apresentação. Você não corre perigo por parte desses clérigos. Kears não pareceu convencido. Você pode mudar de ideia, Robert, quando ouvir o que vou dizer. Capítulo 10. A sede da Arquidiocese de Madrid, a Catedral de La Almudena, é uma robusta construção neoclássica situada junto ao Palácio Real. Erguida no lugar onde houvera uma antiga mesquita, seu nome deriva da palavra árabe Almudaina, que significa cidadela. Segundo a lenda, quando Afonso VI tomou Madrid de volta dos muçulmanos em 1083, ficou obcecado em reencontrar um precioso ícone perdido da Virgem Maria que, por segurança, fora emparedado nos muros da cidadela. Incapaz de localizar a Virgem escondida, Afonso rezou até que um trecho da muralha explodiu, desmoronando, e revelou o ícone dentro, ainda iluminado pelas velas acesas com que tinha sido emparedado séculos antes. Hoje a Virgem de Almudena é a padroeira de Madrid, e peregrinos e turistas vão em bandos à catedral para ter o privilégio de rezar diante dela. A localização dramática da igreja, compartilhando a praça do Palácio Real, proporciona uma atração a mais para os frequentadores, a possibilidade de vislumbrar alguém da realeza entrando ou saindo do palácio. Esta noite, no interior da catedral, um jovem acólito ia rapidamente pelo corredor, em pânico. Onde está o bispo Valdespino? A missa está para começar. Durante décadas, o arcebispo Antônio Valdespino tinha sido o principal sacerdote e supervisor dessa catedral. Antigo amigo e conselheiro espiritual do rei, Valdespino era um tradicionalista explícito e devoto, praticamente sem qualquer tolerância em relação à modernização. Por incrível que pareça, o bispo de 83 anos ainda usava algemas de tornozelo durante a Semana Santa e se juntava aos fiéis que carregavam ícones pelas ruas da cidade. Valdespino, mais do que ninguém, jamais se atrasa para a missa. O acólito estivera com o bispo 20 minutos antes, na sacristia, ajudando como sempre com as vestes. Assim que terminaram, o bispo recebeu uma mensagem de texto e, sem dizer uma palavra, saiu rapidamente. Aonde será que ele foi? Depois de procurar na nave, na sacristia e até na sala de descanso particular do bispo, agora o acólito ia a toda velocidade pelo corredor até a área administrativa da catedral, procurar no escritório do bispo. Ouviu um órgão de tubos trovejar à distância. O hino processional está começando. O acólito parou derrapando do lado de fora do escritório particular do bispo, espantado ao ver uma luz saindo por baixo da porta fechada. Ele está aqui? O acólito bateu baixinho. Excelência Reverendissima? Não houve resposta. Bateu mais alto e gritou. Sua Excelência? Nada, ainda. Temendo pela saúde do velho, virou a maçaneta e abriu a porta. Cielos. O acólito ofegou ao olhar dentro da sala privativa. O bispo Valdespino estava sentado à sua mesa de mogno, olhando para a luz de um laptop. A mitra estava na cabeça, a casula embolada embaixo do corpo e o bastão episcopal encostado na parede de modo pouco cerimonioso. O acólito pigarreou. La Santa Misa está preparada, interrompeu o bispo, o olhar jamais se afastando da tela. Padre Derrida me sustituye. O rapaz ficou olhando-o perplexo. O padre Derrida vai substituí-lo? Um sacerdote iniciante supervisionando a missa da noite de sábado era algo tremendamente irregular. Vete ya. Ordenou Valdespino rispidamente, sem levantar a cabeça. Y cierra la puerta. Com medo, o jovem obedeceu, saindo rápido e fechando a porta. Enquanto corria de volta em direção ao som do órgão, o acólito se perguntou o que o bispo estaria vendo em seu computador que afastava tanto sua mente dos deveres para com Deus. Nesse momento, o almirante Ávila estava serpenteando em meio à multidão cada vez maior no átrio do Guggenheim, intrigado ao ver os convidados batendo papo com seus fones. Aparentemente, a visita guiada por áudio era uma conversa de mão dupla. Ficou feliz por ter se livrado do aparelho. Nada de distrações esta noite. Verificou o relógio e olhou os elevadores. Já estavam apinhados de pessoas que iam para o evento principal lá em cima, por isso optou pela escada. Enquanto subia, sentiu o mesmo tremor de incredulidade da noite anterior. Será que me tornei mesmo um homem capaz de matar? As almas hereges que tinham arrebatado sua esposa e seu filho o haviam transformado. Meus atos são sancionados por uma autoridade mais elevada, lembrou-se. Existe retidão no que faço. Enquanto Ávila chegava ao primeiro patamar, seu olhar foi atraído para uma mulher numa passarela suspensa ali perto. A mais nova celebridade da Espanha, pensou, olhando a famosa beldade. Ela usava um vestido branco colante com uma faixa preta que atravessava o torso com elegância. A figura esguia, o cabelo preto e luxuriante e o traseiro gracioso eram fáceis de admirar, e Ávila notou que não era o único que a observava. Além dos olhares de aprovação dos outros convidados, a mulher de branco tinha toda a atenção de 2 seguranças que a seguiam de perto. Os homens se moviam com a confiança cautelosa de panteras e usavam paletós azuis iguais, com brasões bordados e as grandes iniciais GR. Ávila não ficou surpreso com a presença deles, mas essa visão fez seu pulso acelerar. Como ex-membro das Forças Armadas Espanholas, sabia muitíssimo bem o que significava GR. Aqueles 2 acompanhantes estavam mais bem armados e eram mais bem treinados do que a maioria dos guarda-costas. Se eles estão presentes, devo tomar todas as precauções, disse a si mesmo.
gritou uma voz masculina logo atrás dele. Avila Giroux. Um sujeito pançudo usando smoking e chapéu de cowboy preto estava dando um sorriso largo para ele. Linda Fantasia. Disse o homem, apontando para o seu uniforme militar. Onde a gente consegue uma assim? Ávila ficou olhando, com os pulsos fechados num reflexo. Depois de toda uma vida de serviço e sacrifícios, pensou. No hablo inglés, respondeu dando de ombros, e continuou subindo a escada. No segundo andar, encontrou um corredor comprido e seguiu as placas até um toalete distante, na outra ponta. Já ia entrar quando as luzes de todo o museu diminuíram e aumentaram de intensidade. O primeiro empurrãozinho instigando os convidados a subir para a apresentação. Entrou no banheiro deserto, escolheu o último cubículo e se trancou lá dentro. Sozinho, sentiu os demônios familiares tentando chegar à superfície, ameaçando arrastá-lo de volta para o abismo. 5 anos, e as lembranças ainda me assombram. Com raiva, afastou os horrores da mente e tirou o rosário de contas de dentro do bolso. Gentilmente pendurou-o no gancho de casacos preso à porta. Enquanto as contas e o crucifixo balançavam pacificamente diante dele, admirou seu trabalho manual. Os devotos poderiam se horrorizar ao ver que alguém seria capaz de conspurcar o rosário criando um objeto como aquele. Mesmo assim, o regente havia garantido a Ávila que tempos desesperados permitiam uma certa flexibilidade nas regras da absolvição. Quando a causa é tão santa, prometera o regente, o perdão de Deus é certo. Assim como acontecia com a proteção de sua alma, o corpo de Ávila também receberá a garantia de ser livrado do mal. Olhou a tatuagem na palma da mão. Como o antigo crismão de Cristo, esse ícone era feito inteiramente de letras. Ávila o havia gravado 3 dias antes com tinta ferrogálica e uma agulha, seguindo exatamente as instruções, e o local ainda estava sensível e vermelho. Se fosse capturado, garantirá o regente, só precisaria deixar a palma da mão visível aos captores, e em horas seria solto. Nós ocupamos os níveis mais altos do governo, tinha dito o regente. Ávila já havia testemunhado a espantosa influência deles, que parecia um manto de proteção à sua volta. Ainda existe quem respeite os costumes antigos. Um dia esperava se juntar a essa elite, mas por enquanto sentia-se honrado por representar qualquer papel. Na solidão do banheiro pegou o telefone e digitou o número seguro que tinha recebido. A ligação foi atendida ao primeiro toque. ¿Sí? Estou em posição, respondeu Ávila, esperando as instruções finais. Bien, disse o regente. Tendrás una sola oportunidad. Aprovecharla será crucial. Você só terá uma chance. Será crucial aproveitá-la.